Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Tendo em vista que o futuro da mobilidade urbana são os veículos elétricos, hoje nós estamos aqui com o Guilherme Nagamini, que é diretor da L8 Energy, para falar um pouco mais sobre esse universo. Guilherme, seja bem-vindo, tudo bem com você? Tudo bem, Letícia? Muito prazer em te conhecer e obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito atual. E para começar, eu gostaria que você falasse para a gente como você enxerga os desafios para desenvolver a infraestrutura de carregamento no mercado brasileiro. Ok. A mobilidade elétrica ela é uma realidade já muito latente, já disseminada lá fora, na Europa, né, nos Estados Unidos, né, e naturalmente ela vai chegar ao Brasil. Né? Hoje as montadoras estão investindo bastante em montagem de carros elétricos. E, e dessa maneira começa a ter a necessidade de você ter pontos de abastecimentos, né? Um carro a combustão, né? Você tem vários postos de gasolina ou de combustíveis hoje. No Sim. caso da mobilidade elétrica, ainda não temos, né, pontos de recarga tão disseminados, né? Existem umas iniciativas, né, do governo, das concessionárias de energia, em fazer alguns corredores onde tem carregadores elétricos veiculares. Né? Mas realmente são ensaios para poder prever, né, como que vai ter que ser trabalhado, né, a implantação da infraestrutura para poder atender realmente a demanda, a grande demanda que está vindo para carregamento de carro elétrico. Então, esse seria o maior desafio, né, que a mobilidade elétrica ainda enfrenta, né? Seria justamente o carregamento dos veículos, né? A primeira etapa, eu entendo que a gente tem que colocar muitos pontos de carregamento distribuídos nas cidades, Sim. né? A autonomia dos carros elétricos estão aumentando, mas você consegue ter uma mobilidade boa dentro da cidade. Quando começa a pensar eu vou viajar um pouquinho mais, vou para uma outra cidade ou para um outro estado, você começa a ter uma carência, né, de abastecimento, né, de possibilidade de abastecimento, né? E aí ela leva a outros pontos, né? Você ter uma infraestrutura onde você tem o ponto de carregamento é um ponto, né? Uma etapa. E a energia que vai ser utilizada, de onde vem essa energia, quem paga esse custo e a infraestrutura para chegar essa energia nesses pontos, né? Então, quando a gente fala em infraestrutura para mobilidade, ela é um conjunto de fatores, né? Seria o ponto em específico onde você vai fazer carregamento e toda a infraestrutura que você tem que ter por trás para ter energia, abastecer, cobrar e monetizar, né, esse negócio. Tá? Então, são vários pontos que vão ter que ser analisados para a mobilidade elétrica. Guilherme, eu gostaria que você falasse agora um pouco sobre o Nexo Charger, é isso, né? A nova solução aí da L8. Você pode explicar um pouquinho pra gente? Sim, a Nexo Charger é um carregador veicular que nós estamos trabalhando em parceria com uma empresa local aqui de Curitiba. É um projeto totalmente nacional, desenvolvido por um engenheiro que é professor da Universidade Católica aqui do Paraná, né? E que desenvolveu essa solução de carregador, né? Então, nós temos um carregador que vai atender muito mais a residência, né? Porque ela é um carregador de carga lenta, né? Ela atende a energia AC, né? De corrente alternada. Então, ela acaba tendo uma demora maior para carregar, tá? Mas o plug dela, né? Fala-se muito sobre os plugs de adaptação aos carros, né? O plug dela ela é compatível com a grande maioria dos veículos que estão sendo desenvolvidos e fabricados aqui no Brasil. Então, ela vem de encontro com exatamente esse padrão do desejo das pessoas de ter um carro elétrico em casa e
para ter uma mobilidade muito boa na cidade, que seja, né, onde ele está, né, ele consiga carregar na sua casa mesmo, né, na sua residência, né, para poder ter essa mobilidade e não ter um gasto grande com combustível. Guilherme, você falou sobre o carregamento, né, que é um pouco mais lento. Você teria números de quantas horas ele demora para fazer a carga completa? É, a carga completa é em torno de 6 horas. Tá? Não necessariamente você tem que estar com a carga completa para você poder partir com o carro, né? Mas, assim, a pessoa utiliza de dia, né? Vai para o serviço, vai para o supermercado, faz alguma coisa ao redor, né? E quando chega em casa à noite, ele deixa a noite inteira carregando. Então, no dia seguinte, ela vai estar 100% para você poder utilizar, né? E é dessa maneira que é meio que concebida essa solução, que é um pouco mais para residencial ou até um comercial, né? Que você não tem tanta utilização do veículo, mas você pode ter um abastecimento mais, com certeza, ter um ponto de abastecimento para o seu veículo, não vai atrapalhar, né? Quando eu falei sobre ter vários pontos, é exatamente porque se a pessoa quiser andar por umas distâncias mais longas, ela vai ter que ter um ponto de carga onde ela estiver, né? E é isso que é o dificultador hoje. Você não tem vários pontos de carga, de recarga, né, de bateria adaptadas. E nesses pontos de recarga, normalmente você vai ter que colocar um carregador mais potente para que você não fique 6 horas parado carregando. Então, você tem, né, umas outras possibilidades de carregadores mais potentes que você pode carregar em 2 horas, em 1 hora e meia, 1 hora, né? Ou o suficiente para você poder calcular o percurso, né, onde você quer chegar, né? Você carrega de acordo com essa avaliação. Tá? Falando ainda sobre, para a pessoa instalar esse carregador em casa, tem algum pré-requisito? Ela precisa ter alguma configuração especial em casa para ter esse carregador? Como é que funciona essa parte? Esse carregador em específico, né, ela é meio adaptada para você poder exatamente ter a oportunidade de você instalar na sua própria casa, né? Então você não precisa ter, eu preciso ter uma potência maior, uma demanda maior de energia aqui. Não, ela, por ser uma carga lenta, você tem uma potência menor, né, e o dimensionamento é menor também. Tá? E a instalação ela é simples, tá? Ela é muito simples. É, o desenvolvedor, né, desse produto, IL8 Energy, ele ministra cursos para instalação. Inclusive, temos outros produtos, né, que é para adaptar as instalações das residências, porque as residências não estão preparadas para esse tipo de instalação, né? Então, assim, para ajudar na instalação e produtos que minimizam, né, o impacto, tá? De dimensionamento de equipamentos para poder colocar o carregador. Tá? Isso tudo vai embutido com as soluções que nós oferecemos do carregamento veicular. Uma pergunta leiga agora que me veio na cabeça. Você precisa ter energia solar em casa para instalar esse carregador ou você só se você tiver ligado à rede normal dá certo também? O melhor dos mundos é você ter uma energia solar, porque você vai ter realmente uma energia totalmente barata, Isso. né? Mas não é necessário, tá? Você estando conectados à rede da concessionária já é o suficiente, só que você vai gastar energia da concessionária, então você vai pagar por esse carregamento. A energia solar é exatamente para você ter uma energia gratuita, né? Além de você ter uma geração de energia solar, você ainda carrega o seu carro, quer dizer, o combustível é gratuito, né? Então, seria muito bom, né, ter a instalação de energia solar, tá? E até porque a rede, né, como eu estou falando que vão ter vários pontos de recarga,
a nossa rede das concessionárias, a rede pública, ela ainda não está pronta para poder ter toda essa demanda de energia que vai ser necessária se todo mundo tiver um carro elétrico, né? Então, Vai tem todos esses sobrecarregar. aspectos, são exato, aí sobrecarregar o sistema. Então, se você tem uma energia alternativa solar, ela já minimiza bastante e ainda barateia o teu custo, né? Sim. Eu vi que tem duas soluções, né? Tem o monofásico e o trifásico. Você poderia explicar a diferença entre eles? A diferença é basicamente da conexão, né, que você tem na sua residência, né? A residência às vezes é monofásica, bifásica, trifásica, dependendo da potência que você utilize, né, ou que a concessionária tenha dimensionado. E elas são totalmente adaptáveis, né? Plug and play. Então você pode adaptar tanto para mono para tri, tá? Quando você tem uma residência trifásica ou bifásica, você consegue colocar equipamentos mais potentes sem sobrecarregar o sistema de instalação, né? Fisicamente mesmo, né? Os cabos dimensionados para isso, os equipamentos dimensionados para isso. E qual é o diferencial do Nexo Charge dos outros modelos que a gente tem disponível no mercado? A principal, para mim, tá? É que é um desenvolvimento nacional, é uma produção nacional. Então, assim, nós não ficamos reféns de soluções ou de manutenção ou de interferência de fora, né? Ou seja, quando você tiver alguma adaptação ou um ajuste que seja no equipamento por determinação de norma, né? É muito mais simples, porque você vai atuar nacionalmente e dentro de uma produção aqui local, né? Então, e economia também com relação a equipamentos, né? Equipamentos, trânsitos e toda a infraestrutura de logística, né? Que você tem com ela, né? Mas, para mim, o principal é o desenvolvimento de tecnologia nacional, que nós temos, né, temos esse produto, temos vários outros produtos que poderiam ser desenvolvidos e melhorados aqui no Brasil e nós não fazemos, Para a né? gente não Então, ficar, nós temos que defender. a gente não ficar refém Isso, dos outros países, né? Isso. Muito. exatamente. É, e para tirar algumas dúvidas básicas aí para quem quer comprar um carro elétrico, o que que você acha que a pessoa, né, o que o consumidor precisa saber para entrar nesse universo? É, o, é, o básico para você, digamos assim, poder pensar em um dimensionamento, né, é entender as potências e o tempo de carga do veículo que você quer adquirir. Em cima disso, né, você vai definir qual carregador você vai precisar ou você vai querer adaptar, né, e até pensando no seu dia a dia, né? Para que você quer esse carro elétrico? É só para movimentar bem perto? Então você não precisa ter um carregador muito potente, né? Ou de carga rápida, né? Mas se você vai se movimentar bastante e ir para longe, né? Você tem que ter um carro, por exemplo, com uma autonomia maior, né? Uma bateria com autonomia maior, né? Mas para tudo isso, tá? É importante essa interface que nós podemos fazer entre L8, Energy, né, a Nexomob, que é o fabricante, e o cliente final, exatamente com cursos. Tá? Nós podemos ministrar cursos, né, para poder esclarecer todas essas dúvidas que o cliente possa ter. Esses cursos, eles já estão sendo ministrados? Os cursos estão sendo preparados, mas nós temos uma equipe de suporte técnico com engenheiros que qualquer dúvida com relação ao produto ou dimensionamento, né, do produto, eles estão disponíveis para poderem ajudar e atender. Temos que nos preocupar com o dimensionamento da infraestrutura para poder atender toda essa demanda de carro elétrico, né? Então, a única consideração que eu faço é exatamente isso. Vamos dimensionar as casas, os equipamentos, né, os pontos de carregamento, e nós, da L8 Energy, estamos disponíveis, tá, com as nossas soluções para poder ajudar, né, a eletromobilidade a desenvolver de maneira sustentável. Muito obrigada, Guilherme, pela entrevista. Muito obrigada pelo bate-papo aqui com a gente.
Eu que agradeço, tá? E ficamos disponíveis, a Ele8 Energy está disponível para qualquer dúvida que estiverem, né? Ou que forem demandados para vocês, tá? E para toda a gama de clientes que a gente conseguir acessar.